Olá, seja bem-vindo ao quadro Rico com Camila. Hoje eu quero falar sobre a história de Davi e Golias. Vocês conhecem essa história? Deixe os seus comentários aqui abaixo. Bem, gostaria de iniciar falando sobre a trajetória de Davi. Como que essa história se desenrolou e quais foram as características de liderança que Davi teve. A primeira delas foi coragem. Vocês concordam comigo? A segunda delas, ele teve vontade, proatividade. Ele se predispôs a fazer aquilo. Então, quando a gente fala de liderança, automaticamente a gente já percebe duas grandes características na história de Davi e Golias, certo? Uma outra característica, assim, extremamente importante em toda a história foi, principalmente, ele ter coragem de enfrentar algo e alguém muito maior do que ele. Perceba que no nosso dia a dia, muitas vezes, a gente fica colocando alguns vilões na nossa vida. E esses vilões nos boicotam de crescer. Se Davi tivesse colocado o Golias como aquele gigante que todo mundo avistava, se ele tivesse colocado Golias acima de tudo, como a maioria das pessoas colocavam, o medo jamais deixaria ele enfrentar Golias. Porque ele estava colocando muita ênfase em cima do seu inimigo. Só que, ao invés disso, o que Davi fez? Puxou responsabilidade para ele. Entendeu o inimigo, entendeu as questões, soube se comportar corretamente e foi lá e derrotou Golias. Eu quero trazer essa história para a nossa vida empresarial. Eu quero trazer essa história para a nossa vida pessoal também. Porque muitas vezes a gente é que cria os nossos monstros. A gente é que cria inimigos muito mais fortes do que realmente eles são. Porque a gente imagina algo, mas às vezes esse algo nem existe. Às vezes o que ele está precisando é você ter coragem, é você realmente enfrentar esses medos de frente para ver o quão fácil é derrotá-los. E isso eu vejo também nas empresas. Os empresários têm vários obstáculos, só que esses obstáculos acabam ficando até maiores do que são, porque o empresário coloca muito ênfase nestes obstáculos e esquece de entender e enxergar uma solução. Você imagine se Davi tivesse focado no tamanho de Golias? Porque segundo histórias e segundo relatos, Davi era pequenininho e Golias media por volta de 3 metros de altura. Então imagine-se, todo mundo tinha medo de Golias pela altura dele. Todo mundo falava o gigante, o melhor. Então olha só, se Davi neste período tivesse só enxergado isso e não tivesse olhado para dentro de si e entendido quais eram as suas potencialidades, o que ele poderia fazer de diferente para derrotar esse gigante? Então, nós temos muitos gigantes dentro de nós, do bem e do mal. Nós temos o gigante que fala assim pra gente: levanta, encara a vida, inove, traga novas tecnologias, faça diferente para sua empresa ter lucro. E tem outros gigantes que são aqueles que nos sabotam, aqueles que falam assim: chega, já deu, você não consegue, você não é bom o suficiente para fazer uma empresa ter lucro, você não é empresário de verdade, você não é um bom líder. Para você ter uma empresa de sucesso, você precisa encarar o medo de frente e você precisa entender que os maiores gigantes é você mesmo que cria. E você precisa entender o quanto você está disposto a passar por isso e o quanto você está disposto a fazer acontecer. Porque a empresa é sua, a vida é sua. Se você fracassar, falir, todo o prejuízo é seu. O que é mais difícil para você? Encarar tudo isso? Ou você dar a volta por cima? Que é isso que eu quero te convidar. Eu quero te convidar a dar a volta por cima no seu negócio, na sua vida. Porque se alguém conseguiu, você também consegue. Só que para isso você precisa entender os seus medos, você precisa também entender aquilo que você precisa aprender mais. Será que não está faltando liderança? Se você não é um bom líder,
você não consegue gerenciar equipe. Se você não consegue gerenciar equipe, você vai estar com pouca produtividade com o seu time. Se você tem pouca produtividade com o seu time, talvez seja o maior gargalo do seu negócio não está indo para frente. Perceba a importância de você escutar essa história de Davi e Golias, do início ao final, e tire as lições para o seu negócio, para a sua vida. Pois ali teve muitas características que você talvez precise neste momento para levantar e fazer a diferença dentro da sua empresa. Agora, sem liderança, sem coragem, você vai ir muito devagar. Ou muitas vezes, se você não tiver coragem de encarar tudo isso de frente, muitas vezes você realmente vai fracassar. A sua empresa vai sim para o buraco. Agora, se você estiver disposto a reconstruir, se você estiver disposto a buscar mais conhecimento, se você estiver disposto a enfrentar os seus gigantes de frente, eu tenho certeza que a sua empresa vai prosperar. Se você quer saber mais sobre como gerenciar o seu negócio e fazer a sua empresa ter lucro, nos sigam aqui no canal Rico com Camila do site Repórter MT. Até o nosso próximo vídeo.